te dissesse que tudo que você está fazendo para realizar os seus sonhos, conquistar os seus desejos, alcançar seus objetivos, pode estar afastando você deles? Que talvez a vida não esteja fluindo como você gostaria, justamente porque você segura demais esses desejos, você segura demais esses objetivos, agarra com tanta força que está bloqueando o que o universo quer entregar para você, o que Deus quer entregar para você, não importa o nome. A força mais poderosa da criação de uma vida que você ama, que você deseja, não é só você ter a ação, é também a entrega, é se render ou soltar, que muitos falam por aí. Nesse vídeo eu quero te guiar por esse conceito profundo e ao mesmo tempo libertador. O que é entrega? O que significa esse entrega ou soltar? Se render de verdade. E o que não é entrega, o que não é se entregar de verdade, o que não é soltar de verdade. E o mais importante, por que você se beneficiaria imensamente ao soltar, ao se render? E como fazer isso? De que forma consciente fazer isso? Olá, eu sou a Josiotto e hoje vamos falar sobre o soltar ou render-se. Então, eu, como muitos de vocês, eu adoro fazer meta de visualização e meditação. Como muitas pessoas, a gente ouve falar muito sobre manifestação, criação, mapas mentais, painéis de visualização, tudo sobre essas coisas aí de lei de atração, de cocriação. E talvez você já tenha feito tudo isso, talvez até tenha conseguido algo, mas não se sentiu tão realizado porque esperava mais, né? Esperava que acontecesse mais coisa ou que acontecesse do seu jeito, mas aconteceu de outra forma. E aí ficou um pouco decepcionado. E até porque você achou que aquilo que você iria realizar na sua vida, você ficaria mais leve, mais feliz, ia ser tudo perfeito. E como não saiu do jeito que você queria, dá aquela sensação de vazio, de se sentir, o que eu fiz errado, o que faltou para eu conseguir aquilo? Será que eu não estou fazendo direito a conquistar as minhas coisas, realizar os meus sonhos? Aonde eu estou errando? Eu experimentei o poder da rendição e isso mudou tudo. A rendição é a mesma coisa que o soltar. Rendição não é desistir dos seus sonhos, rendição é soltar, relaxar, não ficar olhando para o que deveria acontecer e confiar no universo, confiar em Deus, confiar que a vida tem algo ainda melhor e reservado para você. Não é sobre o que o ego quer, não é sobre o ego, é o que sua alma quer, é o que a sua centelha divina deseja, o que a sua centelha divina quer te mostrar. Pode chamar de Espírito Santo, universo, eu superior, são várias nomenclaturas. O que importa é a essência, é a mesma coisa, existe algo maior guiando o fluxo. Muita gente tem medo de deixar ir, achando que isso vai virar uma preguiça, uma procrastinação, que vai acabar deitando no sofá e esperando as coisas caírem do céu. Não, não é nada disso. Deixar ir não é parar de confiar, é seguir em um movimento, sim, mas com leveza, sem peso. É agir inspirada, não desesperado. E agora vou te contar uma experiência minha, uma história real, para ver se vocês conseguem entender assim, o que é rendição, o que é o soltar. Uma experiência minha de redenção, de soltar, na verdade eu tenho várias, mas eu vou falar dessa. Eu morava em São Paulo, fui corretora de imóveis por 10 anos. Na época da pandemia, eu já estava sentindo essa vontade um pouco antes de sair de São Paulo, de ir embora de lá. Nessa época, desde 2018, eu já estudava sobre expansão da consciência, lei da atração, essas coisas todas. Eu nunca tinha pensado de ir embora de São Paulo, porque eu sempre pensava assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida com um filho de 10 anos e eu só sei fazer isso? Não tenho como sair de São Paulo. Eu pensava exatamente isso. Foi aí que, quando chegou a pandemia, eu simplesmente veio aquela vontade, eu quero ir embora, surgiu uma ideia de vir embora para Santa Catarina, que é onde eu moro hoje, e aqui em Santa Catarina eu nunca tinha vindo nem a passeio na vida. Na época eu comecei a procurar casa, mas eu nem imaginava do que eu ia trabalhar. Eu só falei assim, eu vou embora. E começou a me despertar aquele desejo. Então o que eu fazia? Eu sempre mentalizava, eu sempre usei muito o mental, as meditações para criar as coisas que eu desejo. Eu não ficava focando no como eu ia fazer isso. Eu só me imaginava na cidade, eu alegre, feliz, só me imaginava lá. O como ia chegar, como que ia vir, ficou pela alma, pelo Espírito Santo, pela centelha divina. Eu tive essa ideia em maio, no início da pandemia. E eu me lembro que um dia, na verdade eu nem me lembro, o meu filho me lembrou isso quando a gente já estava em Santa Catarina. Eu falei pra ele assim, filho, final de setembro, início de outubro nós estaremos em Santa Catarina. E tudo bem, e ficou os meses assim, eu sempre imaginando lá como que ia ser, como que eu ia estar vivendo, mas não fazia ideia
do que eu ia fazer aqui. Portanto, chegou um dia que eu consegui alugar essa casa sem ter que vir até aqui. Aluguei a casa, meu irmão veio ver e viemos embora. Eu vim embora com só a roupa do corpo, alguns pertences assim, mas nada de eletrodoméstico, cama. Eu aluguei a casa semi-mobiliada. E as minhas 2 gatas. Vim de van. Nós chegamos aqui, no dia seguinte meu filho virou pra mim e falou: mãe, que dia é hoje? Aí eu falei: 29 de setembro. Aí ele falou: lembra que você falou que a gente estaria no final de setembro ou início de outubro? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não fiquei colocando pressão, eu só me via lá, feliz. Eu me imaginava alegre e feliz, entendeu? E não coloquei pressão nenhuma. Eu fiquei esperando o momento que ia acontecer e aconteceu. E foi tão assim, de repente, que eu falei: nossa, só que com um detalhe, eu vim com R$600 no bolso e apenas a ajuda do governo. Depois aqui eu fui me virando. O bom disso tudo é que eu aprendi muita coisa, cresci muito, eu aprendi a trabalhar com cozinha, eu tive a marmitaria, depois eu fui montar um restaurante no iFood e nunca imaginei estar aqui hoje fazendo um vídeo pro YouTube, trabalhando com o YouTube. Então isso também é uma redenção. Eu tenho vários casos que já aconteceu isso comigo, de eu mentalizar uma coisa e soltar. Claro que nem sempre é assim, mas essa é a minha experiência. A gente passa muito tempo perguntando o que eu quero fazer da vida, o que me apaixona, qual é o meu dom, o que eu deveria estar fazendo, que profissão eu devo fazer, mas e se a gente trocar por uma pergunta bem diferente? E se ao invés disso a gente perguntasse o que a vida quer expressar através de mim? O que minha alma quer se expressar através de mim? O que meu espírito quer expressar através de mim? Essa mudança muda tudo, porque tira o foco do que o meu ego quer vivenciar e me conectar com o que a minha alma quer, o que o meu espírito quer, o que a minha centelha divina quer. Qual é a maior parte de mim? É o meu eu superior, minha centelha divina, meu Espírito Santo. É tudo a mesma coisa, gente, só muda os nomes. Pode chamar do jeito que tocar o seu coração. O que importa é que essa parte de você está aqui para uma coisa, para se expressar. A vida quer se expressar através de você. A alma quer se expressar através de você. Para isso, ela vai usar suas habilidades naturais, seus dons, seus talentos, porque eles não estão aí por acaso. Todo mundo tem dons e talentos, mas tem uma condição. Você precisa sair do caminho, você precisa tirar o ego, precisa deixar de controlar, de resistir, de tentar forçar um plano que talvez nem saia do seu jeito. Você precisa deixar de controlar, de resistir, de tentar forçar um plano que talvez nem seja seu. Quando você se rende, quando você solta a ansiedade, deixa lá, você se alinha com o fluxo da vida. Você se alinha com o universo. E é assim que tudo começa a fazer sentido. O que realmente eu quero te dizer, render-se não se trata de desistir dos seus sonhos e objetivos, mas sim de apego. Sabe aquele apego mortal que temos aos nossos resultados? Ah, eu quero porque quero? É igual a minha história, eu simplesmente me rendi e deixei ir. É como dizer, eu vou fazer o meu trabalho, vou definir a minha intenção, agirei, mas não vou sufocar, não vou ficar ansiosa, isso com medo de não acontecer, ficar com desespero para acontecer do meu jeito. É sobre confiar no quadro geral, é confiar no universo, pedir a vontade de Deus em vez da minha vontade. A angústia, esse desespero para acontecer logo, bloqueia toda a energia, todas as chances de aquilo ali que você deseja chegar. Estamos basicamente dizendo adeus ao universo, à fonte ou à vida. Não confio em você. Tem que ser exatamente assim. Quer queira ou não, tem que ser do meu jeito. Com o meu plano, com o meu cronograma. Ou ficarei triste, ou ficarei com raiva. A gente é ensinado que o caminho para o sucesso é ter um plano de 3, 5, 10 anos. E não tem nada de errado em planejar, né? Não tem nada de errado em fazer planos. Planejar é muito importante. Ter metas é muito importante. Ter direção é importante. Mas chega um ponto que a gente atinge o limite da capacidade do nosso ego de fazer as coisas acontecer a qualquer custo, e é aí que entra a rendição. Uma parte de mim ainda tem medo, sabe? Medo de que se eu não estiver direcionando tudo, se eu não estiver no controle, para onde vou acabar? Para onde que eu vou? O que vai acontecer? Mas eu percebi que ao fazer a parceria com a vida, ao seguir a orientação da alma, do Espírito Santo, de Deus, a gente acaba chegando num lugar muito melhor do que aquele que a mente sozinha poderia ter imaginado. E essa é a chave de quem eu estou me tornando, na busca do que minha alma quer viver. Permitir, confiando, me abrindo para o universo, me abrindo para Deus, a verdadeira fé, a verdadeira
cocriação, seguindo o que a minha centelha divina deseja, ou o Espírito Santo, ou Deus, o que ela deseja se expressar através de mim. Comecei a aprender e a praticar isso, e é surreal. E sabe o que é mais incrível? É que nesse caminho é muito, mas muito incrível do que qualquer roteiro que eu poderia ter escrito. E o que é rendição falsa ou soltar falso? É quando a gente diz que se rendeu, que soltou, mas lá no fundo continua apegada, continua vigiando para ver se já chegou, controlando, perguntando o tempo todo quando isso vai acontecer, quando isso vai chegar, como que vai ser, que dia que vou conseguir aquele emprego, quando que eu vou mudar, por que ainda não aconteceu? Essas perguntas. Você solta, mas fica ali, de longe, vigiando e gritando, por favor, chega logo, por favor, chega logo. Essa não é a rendição de verdade, é uma rendição falsa, é um soltar falso, é uma fé falsa. E não estou dizendo que isso é fácil de fazer não, porque eu também ainda estou aprendendo. Nem de longe isso é fácil, mas eu sei que dá certo porque já fiz. Isso foi um exemplo só que eu dei para vocês. Mas eu acho que quando a gente começa a praticar, confiar um pouquinho, mas pelo menos um pouquinho na vida, no universo, em Deus, soltar devagar, sem expectativa, sem rigidez, sem ansiedade, a coisa começa a ficar mais leve. Então você continua indo atrás daquilo, mas ao invés de dizer eu preciso que isso aconteça, mude a frase. Você começa a sentir, eu realmente não sei o que vai acontecer, nem onde estarei, mas eu confio no processo, mas eu confio em Deus, mas eu confio na minha centelha divina, confio no processo, confio que estou colocando um pé na frente do outro e seguindo a orientação da minha alma. Desistir do apego é uma parte essencial da rendição, porque às vezes a gente se fixa tanto numa coisa só, a gente escreve no diário, ora, visualizações e fica completamente obcecado por uma única coisa. E quando isso acontece, sabe o que rola? A gente deixa de ver as outras coisas incríveis que estão acontecendo. O que a gente precisa fazer é definir o que a alma quer. Pode parecer loucura, mas o propósito da meta seja não alcançá-la, mas a jornada é o destino. É como você se torna no processo do que você quer. Agora, aposto que você está se perguntando, como eu sei o que a minha alma quer? Como eu sei o que a vida quer que eu faça? E você só precisa fazer uma pergunta e a resposta virá, como um sentimento, como um empurrãozinho, alguma ideia. Não é uma frase de ouvido, não é uma frase falada, é mental, é um sentimento, é algo que surge do nada. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. É perguntando para sua alma, para Deus, para o universo, o que ela quer, o que eles querem. O que você quer que eu fale? O que você gostaria que eu fosse? O que você quer que eu faça? Como eu posso servir? Como posso ser útil? Continue fazendo perguntas e passe algum tempo na zona receptiva. Como que é essa zona receptiva? É quando você está em silêncio, no chuveiro, ou caminhando, ou meditando. Que você não está recebendo, não está vendo vídeo, não está conversando com alguém. Você tem que estar meditando, em total silêncio. Todas as grandes ideias surgem daí. E não fica frustrado se não acontecer imediatamente. Vai acontecer, tenha certeza disso. Começa a surgir uns empurrãozinhos da vida, alguma pessoa que fala alguma coisa que você fala, ah tá, eu acho que é isso. Fale para sua alma, faça a sua vontade e não a minha vontade, para o bem maior de todos. Sempre faça essa frase. Não fica triste se nos primeiros momentos não acontecer isso. Comigo sempre aconteceu, mas quando a gente está na zona receptiva, em meditação, eu não meditava e hoje medito bastante, faço caminhada, então é nesses momentos que vai vir a resposta que você tanto quer para conseguir tal coisa ou ir para algum lugar, seja o que for a sua pergunta. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar.